Olá, é um prazer estar aqui para apresentar a cartilha de nutrição vegetariana da União Vegetariana Internacional. Meu nome é Milena e eu sou nutricionista, e junto com a Marli, que é a presidente da União Vegetariana Internacional, nós desenvolvemos uma cartilha para lhe ajudar a ensinar suas crianças e adolescentes sobre vegetarianismo. Eu vou compartilhar minha tela para a gente dar uma olhadinha nesse material juntos. Aqui está. A intenção dessa cartilha é apresentar uma dieta vegana saudável, mas antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é vegetariano ou vegano? Conhece alguém que seja? Já ouviu falar esses termos antes? O vegetarianismo e o veganismo estão crescendo mundialmente. Então é muito importante que as nossas crianças saibam o que isso significa. O veganismo é uma maneira de viver. Ele vai muito além daquilo que se coloca no prato para comer. Ele engloba roupa, cosmético, entretenimento e várias outras áreas. Mas aqui nessa cartilha nós vamos focar na parte nutricional. Vegetarianismo. Essa palavra representa todas aquelas pessoas que por algum motivo escolheram parar de comer carne, independente do tipo. Pode ser de vaca, de porco, de peixe, de frango, de frutos do mar, não importa. E essas pessoas podem ou não incluir ovos, laticínios e até mel na dieta. A depender do que eles incluam, existem diferentes nomenclaturas. Ovo-lacto-vegetarianos são aqueles que consomem ovos, leite, laticínios. Lacto-vegetarianos não consomem ovos, mas consomem leite e laticínios. Ovo-vegetarianos são o contrário. Não consomem leite e laticínios, mas consomem ovos. Vegetarianos estritos, esses são os veganos, quando se fala do prato, do que se come. Não consomem nenhum produto de origem animal. É importante ressaltar que nessas nomenclaturas nós não estamos falando a quantidade desses alimentos que cada pessoa está consumindo. Apenas um norte para a gente saber o que podemos ou não colocar no prato para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa comer. E existe um termo que está sendo cada vez mais utilizado, Whole Food Plant-Based Diet, ou simplesmente Plant-Based Diet, que significa uma dieta integral à base de plantas. Essa nomenclatura ela foi desenvolvida para diferenciar uma alimentação estrita, uma alimentação vegetariana estrita, vegana, saudável, de uma não tão saudável assim. E o que faz uma pessoa escolher ter uma alimentação assim? Aqui nós trouxemos as três principais razões, existem muitas outras, mas a primeira delas é para ter mais saúde. Nós já sabemos que uma alimentação vegetariana e também a vegana bem balanceada, apropriadamente planejada, como qualquer dieta deve ser, independente se ela tem carne ou não, ela é saudável, adequada em termos nutricionais e pode ter vários benefícios à saúde, principalmente a redução do risco de algumas doenças tão importantes como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, obesidade, doenças cardiovasculares. Isso porque uma dieta vegana ela é naturalmente mais rica em fibra, vitamina, mineral e fitoquímicos. O segundo motivo que a gente traz aqui é por amor aos animais, por compaixão. Algumas pessoas acreditam que não é correto utilizar de animais, de seres sencientes, para o nosso próprio benefício. Porque, afinal, qual é mesmo a diferença entre uma vaca e um cachorro, entre um porco e um gato? O terceiro motivo é para a proteção do planeta. Nós já sabemos que grande parte da água e da terra do planeta hoje é utilizado para o cultivo dos animais, seja para os animais em si ou para áreas de plantio para transformar isso em ração. Então, será se não é, talvez, melhor utilizar, pegar esse alimento que está plantado e dar diretamente para os seres humanos, ao invés de utilizar os animais como atravessadores de nutrientes? Esse é um termo que é muito utilizado lá no Guia de Nutrição Vegana para Adultos, também da União Vegetariana Internacional. E por onde começar? Não existe um único caminho. Pode-se começar por várias formas diferentes. E o importante é respeitar os seus limites. Sentir por onde é mais confortável. Então, alguns pontos que a gente traz aqui, respeito ao próximo. Então, se você já sabe que uma pessoa está tentando reduzir a quantidade de carne que consome, o ideal é não oferecer alimentos que contenham produtos de origem animal. Se isso é uma coisa que você busca, coma menos carne e aumente a quantidade de alimentos naturais que você consome, frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas. Experimente a segunda sem carne. Esse é um movimento mundial, onde nenhuma carne, ovos, laticínios é consumido às segundas-feiras. Mas caso a segunda-feira não funciona para você, não tem problema. Pode fazer na terça, na quinta, no sábado. Pode fazer uma refeição ao invés do dia inteiro, contanto que funcione para você.
quando for a supermercados, feiras, fazendas, mercados de rua, olhe para os alimentos além daqueles que você está acostumado. Então, pega, sente o cheiro, a textura, imagina diferentes formas de preparar. Algumas feiras é possível até experimentar o alimento ali mesmo, sem comprar. E aí, experimentar diferentes alimentos é um outro ponto. Hoje é possível encontrar tantas receitas diferentes na internet, tantas formas de preparo diferentes, que isso ajuda muito. Então, se abrir para novos sabores é uma parte importante desse processo. E não desistir se não gostar na primeira tentativa. Como é um sabor novo, às vezes, na primeira vez, na segunda, na terceira, ainda não se transforma uma coisa tão saborosa, tão palatável. Mas tentar de formas diferentes, com pessoas diferentes, ambientes diferentes, isso costuma funcionar. E ler mais sobre o assunto. Aqui no final dessa cartilha, nós vamos deixar algumas opções de livros adequados para a idade, outros que têm alguns vídeos para poder te ajudar nesse processo. E como que a gente pode montar um prato saudável, poderoso, que vai dar todos os nutrientes que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa pensar em comer colorido, como um arco-íris. Então, no prato deve ter grãos integrais, leguminosas, oleaginosas, legumes e frutas. E como que a gente monta esse prato? Assim como nessa figura que está aqui na frente, a gente faz uma linha imaginária no prato, partindo ele na metade, e uma dessas metades a gente parte novamente na metade. Então o prato vai ter 3 compartimentos. No compartimento maior, a gente vai colocar as hortaliças, cruas e cozidas. Em um dos compartimentos menores, os cereais integrais e tubérculos, e no outro, as leguminosas. Esse prato aqui não precisa seguir exatamente ele, esse é apenas um exemplo, mas aqui tem cerca de 750 calorias, é um prato hipercalórico. Isso vai depender, claro, da idade, da atividade física. Aqui a gente deixa um quadro que foi desenvolvido pelo Dr. Eric Sivich, que mostra o que tem em cada grupo alimentar. Então, quando a gente fala das leguminosas, por exemplo, aqui tem todos os tipos de feijão, lentilha, grão de bico, ervilhas, tofu. No grupo dos óleos, não só os óleos refinados, então de girassol, de milho, de azeite, mas também a azeitona e assim por diante. Se por algum acaso a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto que esteja vendo esse guia precisar de mais calorias, ao invés de fazer aquele prato dividido em na metade e 2 compartimentos menores, é possível dividir ele em 3 compartimentos iguais e manter o que vai em cada um desses compartimentos. As hortaliças cruas e cozidas, os cereais integrais e as leguminosas. Aqui a gente deixa descrito o que vai em cada um desses grupos e alguns nutrientes importantes que vale a pena já ouvir falar sobre, conhecer um pouquinho sobre. Então, proteína, que é o que mais se escuta falar quando a gente fala de vegetarianismo. O importante é ressaltar que as leguminosas são a fonte mais importante de proteína que nós temos. E quando a gente casa na alimentação uma leguminosa com um cereal integral, ali nós vamos ter todos os aminoácidos necessários que nós precisamos. E não necessariamente precisa estar dentro da mesma refeição. Pode distribuir isso ao longo do dia. Cálcio, o corpo utiliza muito para a formação e manutenção dos ossos, além de contração muscular. Nossas principais fontes são as leguminosas, as verduras verdes escuras e o gergelim, independente se ele esteja na semente, que é preciso triturar ela para ter uma melhor absorção, e também o tahine, que é a pasta de gergelim, e os alimentos fortificados, que hoje em dia é o mais comum de encontrar são os leites vegetais. O ferro, extremamente importante para as nossas células sanguíneas. As principais fontes são as leguminosas, nozes, sementes, cereais. E a vitamina C, muito abundante em frutas e vegetais frescos, não cozidos, a vitamina C ela potencializa a absorção do ferro. Então, é muito interessante associar alguma fruta junto com refeições em que tenham as leguminosas. Então, por exemplo, comer uma fruta como sobremesa ou até como parte da salada ou na forma de suco. A vitamina B12, ela participa de todas a formação das nossas células sanguíneas também, e é uma vitamina, essa não é encontrada naturalmente nos alimentos de origem natural, ela é fabricada por bactérias, mas aí os animais são suplementados com a vitamina B12 ou até consomem quando estão ali pastando ou bicando. Então, os veganos normalmente eles precisam suplementar essa vitamina e ou na forma de suplemento mesmo, ou em alguns alimentos fortificados, que ainda não são tão comuns
ou pelo menos não são tão comuns na quantidade adequada. E ácidos graxos de ômega 3, principalmente, é importante, ele tem um efeito anti-inflamatório no desenvolvimento, e as fontes vegetais ele está principalmente na linhaça, na semente de chia e nas nozes. Aqui a gente deixa alguns substitutos na culinária vegana, e é só importante ressaltar aqui que não necessariamente esses substitutos vão ter a mesma qualidade nutricional, eles focam mais na qualidade, na substituição culinária, então não necessariamente vai ter os mesmos nutrientes. Deixamos também uma lista com alimentos que talvez sejam novos para você, que não é comum em todas as casas, mas que acaba que dentro do vegetarianismo escuta mais falar sobre esses alimentos. Aquafaba, que é a água do grão de bico batida, chia, o grão de bico em pó, missô, levedura nutricional, enfim, uma lista aqui com vários alimentos. A gente deixa como uma fonte de informação o Guia de Nutrição Vegana para Adultos da União Vegetariana Internacional. Ele está disponível em inglês e em português, tanto na versão para profissionais de saúde, e em breve ele será lançado para um público não profissional também. A gente deixa alguns livros e até um show para crianças e pré-adolescentes, e também para adolescentes e adultos. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte da construção dessa cartilha, e até a próxima.